Na troca de presentes da família, entreguei uma carta para minha irmã. Eu tinha pago o último semestre da faculdade dela para que ela pudesse se formar no prazo. Ela leu, olhou em volta e disse: "Ele acha que dinheiro compensa o fato de a gente não precisar dele." A sala inteira riu. Peguei a carta de volta e disse: "Acho que você vai ter um tempo livre na próxima primavera." 15 minutos depois, ela estava chorando no corredor. O rosto dos meus pais empalideceu. Mas somos uma família. Minha irmã sempre espera algo caro de mim, joias, coisas de marca, dinheiro se ela estiver com preguiça até de fingir gratidão. Este ano, dei a ela algo melhor. Ou, pelo menos, achei que fosse. Quando chegou a minha vez de distribuir os presentes, fui até Megan e entreguei um envelope branco simples. Sem embrulho, sem laço, só o nome dela escrito com tinta preta. Ela pareceu confusa, depois desconfiada. Sentei de novo. Ela abriu, tirou a carta, leu uma vez e depois releu, mais devagar. Dentro, havia um bilhete de um parágrafo que eu escrevi explicando como descobri que ela estava com um débito de $8.300 na faculdade, que já tinha perdido o prazo do primeiro pagamento do semestre da primavera, e como eu havia quitado tudo para que ela pudesse se formar. Anexei até o comprovante da transação e a confirmação da universidade. Ela terminou de ler, olhou para cima, e o silêncio tomou conta da sala. Então ela riu. Não foi um riso nervoso. Nem um riso de agradecimento. Foi um riso feio, debochado. Ela levantou a carta como se fosse uma piada e disse: "Ele acha que dinheiro pode compensar o fato de que ele não precisa da gente." Todos riram com ela. Meu pai chegou a bater palmas. Minha mãe cobriu a boca, chorando de tanto rir. Até a vovó Susan soltou um suspiro, como se Megan tivesse vencido o jogo. Fiquei em silêncio. Só observei todos eles. Depois me inclinei, estendi a mão e peguei a carta de volta, calmamente. Disse: "Acho que você vai ter um tempo livre na próxima primavera." Foi aí que tudo virou. O riso parou. O sorriso da minha irmã congelou. O rosto do meu pai mudou, como se tivessem puxado o chão debaixo dele. Minha mãe murmurou algo que não ouvi. Megan só me olhava, sem entender o que tinha acabado de acontecer. 15 minutos depois, eu passava pelo corredor em direção à porta da frente. Megan estava sentada no chão, chorando. Minha mãe ajoelhada ao lado dela, tentando consolar. Meu pai andava de um lado para o outro. As duas avós estavam sentadas na escada, observando, como se não soubessem se aquilo era um drama ou uma tragédia. Abri a porta da frente. Meu pai apareceu e se colocou na minha frente. "Aonde você pensa que vai?" Ele disse. Respondi que estava indo embora. Ele falou: "Não depois daquela cena. Você acabou com o Natal." Minha mãe assentiu atrás dele. Megan gritou: "Você tá falando sério? Vai mesmo embora?" Olhei para todos. O corredor, a escada, a guirlanda falsa que ainda tinha poeira do ano passado. Fechei a porta, tirei o casaco, voltei para a mesa e me sentei. Todos me seguiram. Eu disse: "Vai ser assim agora." Ninguém se mexeu. Minha irmã ainda estava de rosto vermelho, fungando, tentando salvar o que restava do orgulho dela. Minha mãe parecia dividida entre chorar ou me dar um tapa. Meu pai tinha aquele olhar típico de quem está prestes a fazer um dos seus discursos falsos sobre justiça, mas eu não dei espaço para isso. Fiquei sentado, calmo, como se não fosse eu quem tivesse virado a sala inteira de cabeça para baixo. Comecei pelo básico. Falei: "Nos últimos anos, eu virei o fundo de emergência dessa família. Quer vocês admitam ou não, todo mundo aqui se acostumou com a ideia de que, se algo der errado, o Kevin vai resolver. A mensalidade da Mega? Resolvida. As compras do supermercado quando o pai perdeu o emprego? Resolvidas. Máquina de lavar nova. Geladeira nova. Um monte de passagens de avião. 2 carros que vocês não tinham como consertar. Resolvido. Resolvido. Resolvido." Olhei para cada um deles. Um por um. Ninguém rebateu.
Só o silêncio e a escada vazia atrás. Me encostei na cadeira. Isso acaba hoje à noite. Deixei essa frase no ar por um segundo. Megan olhava para o próprio colo. Minha mãe balançava a cabeça, devagar. O maxilar do meu pai travado parecia que ele queria socar alguma coisa, mas sabia que não podia se dar ao luxo de quebrar outra parede. Então acrescentei: "Ah, e já que estamos sendo sinceros, vocês dois ainda me devem $3.000. Eu emprestei na primavera passada, quando vocês disseram que iam passar por um aperto. Vocês prometeram que iam me pagar em alguns meses." Meu pai interrompeu na hora. "Nós dissemos que íamos pagar, e vamos pagar." Assenti. Ótimo. Adoraria ver isso acontecer. Mas, para ser sincero, já escrevi esse dinheiro como perdido na minha cabeça. Isso doeu mais do que eu esperava. Minha mãe encolheu um pouco, como se o fato de eu não confiar mais dinheiro a eles fosse mais ofensivo do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido naquela noite. Meu pai disse: "Então você acha que somos ladrões agora?" Não respondi. "Eu acho que você está confortável. Confortável em me dever. Confortável em assumir que eu sempre vou estar por perto para manter as luzes acesas." Olhei para Megan e continuei: "Se você quiser terminar a faculdade, vai ter que arrumar um emprego. Ou talvez, dessa vez, mamãe e papai ajudem. Como pais normalmente fazem, sabe?" Ela olhou para minha mãe. Depois pro meu pai. Ninguém se ofereceu. Fiquei só ali, observando. Minha mãe finalmente disse: "Não é assim que uma família funciona, Kevin. A gente não se ameaça." Dei um leve sorriso. "Engraçado, porque 5 minutos atrás você riu de mim, na frente das suas duas mães, e me chamou de egoísta quando eu fui embora da sala. Não vi muita lealdade familiar naquela hora." Foi então que a vovó Joyce, que estava calada o tempo todo, resolveu falar. Ela olhou direto para minha mãe e disse: "Ele tem razão. Sabe, eu vi vocês rindo. Vi o que você fez. E não pense que eu esqueci que você me pediu dinheiro emprestado e nunca me pagou." Todos se viraram. O rosto da minha mãe ficou branco. E aí a vovó Susan entrou na conversa. "Eu sempre achei que você mimava demais a Megan. E olha só agora." Ela mordeu a mão que alimentava, e chorou quando ela parou de alimentar. Dava para sentir o chão se movendo. As duas matriarcas já não estavam mais brincando. Meu pai se levantou de novo, dessa vez com mais cuidado. Ele disse: "E aí? Você acabou com a gente agora?" Não respondi. Só cansei de ser usado. Ele me chamou de egoísta. Dei de ombros. Se me defender me torna egoísta, então beleza, sou mesmo. Mas se você não gosta dessas novas condições, pode resolver as coisas sozinho. E da próxima vez que precisar de ajuda, não me liga." Megan finalmente quebrou o silêncio. Disse que ia arrumar um emprego. Falou como se isso fosse a pior coisa do mundo, como se trabalhar no comércio fosse abaixo dela. Minha mãe murmurou algo sobre tentar ajudar. Meu pai ficou calado. Levantei, fui até a cozinha e me servi de uma bebida. Ninguém me seguiu. Ninguém disse nada. Mas eu sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Nem de longe. Fiquei dias sem notícias deles. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, só silêncio. Como se eles achassem que, se ignorassem o problema por tempo suficiente, eu acabaria voltando como sempre fingindo que nada aconteceu. A primeira mensagem veio da minha mãe, 5 palavras. "Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo." Só isso. Sem interrogação. Nem mesmo uma das redações passivo-agressivas que ela costuma mandar. Eu não respondi. Nem precisava. Ela não queria fazer as pazes e só lançar uma farpa de longe, sem ter que me encarar. Depois disso, meu telefone ficou mudo. Megan desapareceu completamente. Meu pai, mestre em fingir que está tudo bem, manteve o teatro e agiu como se eu nem existisse. Eles deviam achar que ainda tinha salvação.
Que eu ia esfriar a cabeça, perceber que fui duro demais, e aparecer no próximo aniversário ou jantar de domingo com a carteira na mão, como sempre. Mas o que eles não estavam preparados era para essa nova versão de mim, uma versão que não precisava deles e não queria mais fazer parte disso. Uma semana depois, a vovó Joyce ligou. Ela não perguntou como eu estava, não hesitou. Só disse: "Vamos almoçar. Passo aí para te buscar." Ela chegou pontualmente, com a cara de quem vinha esperando por esse momento desde o dia de Ação de Graças. Fomos a um restaurante perto do meu apartamento e, no segundo em que fizemos o pedido, ela falou: "Seus pais estão encrencados. E não querem que você saiba." Pelo jeito, as coisas estavam desmoronando rápido. Minha mãe com 2 cartões de crédito atrasados. O trabalho freelancer do meu pai tinha secado de novo. Megan tinha sido rejeitada em todos os estágios porque o histórico dela ainda mostrava dívida com a universidade, e ela não contou para ninguém que estava prestes a ser demitida. E o melhor de tudo, estavam tentando esconder tudo com aquele ar falso de confiança, como se tivessem algum plano. Joyce disse: "Eles querem que você volte e finja que nada aconteceu. Que sorria, jante com eles, talvez leve um presente. Mas não tem nada para oferecer além de culpa." Assenti. Falei pouco. Estava mais curioso para saber o que fariam agora que o caixa eletrônico deles foi desligado. Ela fez uma pausa e completou: "Ah, e sua mãe anda dizendo por aí que você não está bem. Que perdeu o controle, que talvez esteja precisando de uma folga, uma terapia de férias. Ela tá pintando você como alguém quebrado." Eu ri alto. Falei que era típico dela, preferir contar que eu surtei a admitir que dependia de mim para criar o segundo filho dela. Mas Joyce não riu. Ela parecia cansada. Disse: "Eles não vão se desculpar. Não porque não se sintam culpados, mas porque não querem te dever isso também." E aí ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça: "Você é o único adulto nessa família. E eles te odeiam por isso." Quando cheguei em casa naquela noite, vi 3 mensagens não lidas da Megan. A primeira mensagem foi curta: "Ei." A segunda: "Podemos conversar?" A terceira: "Consegui um emprego na Lark. É varejo, mas é alguma coisa." A Lark era aquela loja meio esquisita, cheia de roupas de marca que ninguém conhece, lá no fim do shopping. Era o tipo de lugar onde tudo estava sempre em promoção porque ninguém queria pagar o valor cheio por um moletom cheio de strass. Eu sabia que ela estava infeliz. Mas não respondi. 3 dias depois, veio uma mensagem da minha mãe: "Estamos orgulhosos de você por ser responsável. Espero que possa nos perdoar em breve." Também não respondi. Perdão é uma transação. E eles já estavam devendo demais. Aí meu pai mandou algo estranho. Uma foto. A mesa de jantar posta para 5 pessoas. Uma cadeira vazia minha. Na legenda: "Você pertence a este lugar." Do nada, resolveram jogar a carta emocional. As mesmas pessoas que riram de mim quando tentei ajudar, agora estavam agindo como se eu tivesse abandonado um navio afundando. Como se eu devesse alguma lealdade só porque a gente divide o mesmo sobrenome. Depois veio a mensagem de voz. A voz da Megan. Chorando de novo, mas dessa vez diferente. Menos encenação. Mais desespero. Ela disse que não estava conseguindo pagar o aluguel. Que o trabalho mal cobria a gasolina. Que não sabia como ia conseguir estudar com tanta coisa nas costas. E aí ela disse algo que me pegou de surpresa. "Sinto falta de como as coisas costumavam ser." Fiquei ouvindo em loop. Sim, eu também sentia falta de como as coisas eram. Quando ela dizia obrigado. Quando meus pais lembravam quem era que pagava o teto sobre as cabeças deles. Mas aqueles dias tinham acabado. E nenhum deles fazia ideia do quanto isso ainda ia doer. As mensagens de voz ficaram ali, na minha caixa de entrada, por 3 dias. Não apaguei. Não respondi. Só deixei ali. Como se fossem uma foto de um tempo que, no fundo, eu já não acreditava que tinha existido. Megan queria que as coisas voltassem ao normal.
Mas a verdade é que nunca houve normal. Só eu estava bancando o silêncio. Aí, do nada, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Não ligou antes. Simplesmente surgiu, como se fosse uma entregadora perdida pelo prédio. Quase não abri. Mas a curiosidade falou mais alto. Ela parecia menor ao vivo. Como se o tempo e o peso da situação tivessem encolhido ela. Mas ainda tinha aquele olhar de quem está prestes a dizer algo que parece sábio, mas no fundo é manipulação. Entrou sem pedir. Disse: "Precisamos conversar." Eu disse: "Pode falar." Ela começou a dizer que a Mega estava se afundando. Que o emprego não dava conta. Que ela estava reprovando nas aulas. Que a secretaria financeira não deixaria ela fazer as provas finais sem pagar antes. Aí começou o discurso de sempre família, orgulho, amor. Deixei ela terminar. E então disse o preço. Quer ajuda? Tudo bem. Mas eu não vou mais pagar pelos erros de ninguém. Vocês dois são os pais dela. Não eu. Ela ficou quieta. Continuei. Quer que a Megan se forme? Então você e o papai resolvem. Vendam alguma coisa. Cancelem as viagens. Esqueçam o jantar de aniversário. Se virem. Ela tentou falar, provavelmente ia puxar aquele papo de tempos difíceis. Mas eu cortei. Ah, e os 3.000 que você me deve. Quero até o fim do ano. O rosto dela fechou como se eu tivesse dado um tapa. Acrescentei. Sei que você não vai ter. Mas também não vou fingir. Cada vez que você fugir disso, eu vou lembrar exatamente o quanto essa família acha que eu valho. Ela chorou. Disse que era injusto. Que eu estava punindo todo mundo por causa de uma risada. Eu respondi. Não. Tô punindo você por uma década fingindo que seus problemas eram minha responsabilidade. Ela foi embora sem dizer mais nada. Uma semana depois, Megan ligou. Não mandou mensagem. Não gravou áudio. Ela ligou mesmo. Disse que entendia. E que não esperava ajuda. Ela disse que só queria que eu soubesse que tinha conseguido um segundo emprego, dando aulas particulares para crianças depois da escola. Que estava conversando com o setor de ajuda financeira. Disse que não estava pedindo dinheiro, só uma segunda chance de ser uma irmã melhor. Eu não disse sim. Também não disse não. Só falei, vamos ver. Aí aconteceu uma coisa estranha. A vovó Joyce me chamou para ir até a casa dela. Quando cheguei, ela estava sentada na sala com um sorriso satisfeito demais. Ela me entregou uma pasta. Dentro, havia impressões, capturas de tela de mensagens antigas, recibos, e-mails. Tudo dos últimos 5 anos. Provas de todo o dinheiro que eu tinha gasto com a família, empréstimos, presentes, concertos. Um dossiê completo. Perguntei. O que é isso? Ela respondeu. Provas. Caso tentem reescrever a história. E então me contou que a vovó Susan tinha decidido cortar o cordão umbilical do próprio jeito. Estava atualizando o testamento, discretamente. Diminuindo a parte que iria para os meus pais. Aumentando a parte que iria para mim. Eu não pedi isso. Nem queria. Mas estava acontecendo. Joyce se recostou e disse. A gente tá cansada de ver você sendo usado. Se eles não quiserem mudar, nós mudamos. Não era vingança. Não era vitória. Era justiça. E estava só começando. Em meados de fevereiro, eu já tinha me acostumado com o silêncio. Nada de ligações aleatórias da minha mãe pedindo ajuda para só uma coisinha. Nada de mensagens do meu pai fingindo se importar, quando na verdade só queria mais um favor. Nada de emergências falsas. Nada de culpa. Foi o começo de ano mais tranquilo da minha vida. Megan não mandava mensagem desde aquele último áudio. Vi ela 2 vezes, por acaso. A primeira foi atrás do balcão, usando a camiseta preta da loja e organizando moletons que ninguém nunca compra. Ela não me viu. Ou talvez tenha visto, e só não quis lidar com isso.
Na segunda vez, vi de longe, do outro lado do estacionamento de uma escola de reforço. Ela carregava um pote plástico com o que parecia ser material de arte. Parecia exausta. Mas não exausta de dar pena, exausta de verdade, como se a vida finalmente tivesse alcançado ela. Ela estava trabalhando. Estava lidando com aquilo. Essa parte, pelo menos, eu respeitei. Aí, uma noite, por volta das 9, recebi uma mensagem do meu pai. Você realmente não precisa da gente, precisa? Sem pontuação. Sem contexto. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns bons minutos. Não respondi. Porque não era uma pergunta. Era ele finalmente entendendo que eu tinha superado a versão deles de família. Que o controle que eles exerciam já não funcionava mais. Que eu tinha saído do sistema que eles criaram. Aquele onde eu bancava o caos e eles chamavam isso de amor. Enquanto isso, as coisas continuavam mudando, nos bastidores. A vovó Susan me ligou para confirmar meu endereço. Disse que estava finalizando os papéis. Eu entendi o que ela queria dizer. Ela estava mesmo levando a sério o que tinha dito da última vez. Não insisti. Só deixei acontecer. A vovó Joyce também tinha esfriado com a minha mãe. Parece que confrontou ela sobre toda a história instável que estava contando sobre o Kevin. Disse que, se ela não parasse, ia começar a corrigir a narrativa em todas as reuniões de família dali em diante. Eu quase queria ter estado lá para ver. Alguns dias depois, outra ligação da Joyce. Disse que a vovó Susan estava organizando um jantar. Só para a família próxima. Você devia vir. Já passou da hora. Perguntei. Ela vai estar lá? Joyce não hesitou. Vai. Olha, eu quase disse não. Tudo em mim queria queimar aquela última ponte e deixar eles sentados nas cinzas. Mas o jeito como ela falou me fez perceber que aquilo não era sobre paz. Era sobre poder. Sobre mostrar que eu não precisava mais gritar para ser ouvida. Então eu fui. A casa da vovó Susan estava exatamente igual. A mesma guirlanda de 5 natais atrás. As mesmas velas perfumadas. Minha mãe abriu a porta. Não disse oi de imediato. Só me olhou como se não soubesse como aquilo ia se desenrolar. Depois se afastou para me deixar entrar. Meu pai já estava sentado à mesa, fingindo que nada tinha acontecido. Megan também estava lá. Cabelo preso, olhos grudados no copo d'água. Nenhuma delas deu o primeiro passo. O jantar foi constrangedor. Joyce tentou aliviar a tensão com conversa fiada sobre o bebê de um primo distante. Ninguém se importava. Todo mundo estava esperando. Então, a vovó Susan, lá da cabeceira da mesa, se virou para Megan e perguntou: Como vai o trabalho? Megan olhou para cima e respondeu: Cansativo, depois mais calmo. Mas estou conseguindo. Estou pagando aos poucos. Ela só me olhou uma vez. Sem pedir nada. Só reconhecendo. Alguns minutos depois, minha mãe se intrometeu. Disse que eles tinham pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Que talvez tivessem rido porque não sabiam como lidar com aquilo com o jeito como foram confrontados. Usou palavras como refletir, valorizar e seguir em frente. Mas não pediu desculpas. Meu pai completou. Sabemos que temos uma dívida com você. Estamos resolvendo. Ele não falou diretamente dos $3.000, mas nós dois sabíamos do que ele estava falando. Eu não disse nada. Porque, honestamente, não tinha mais nada a dizer. Aí começou o discurso de sempre família, orgulho, amor. Deixei ela terminar. E então disse o preço. Quer ajuda? Tudo bem. Mas eu não vou mais pagar pelos erros de ninguém. Vocês dois são os pais dela. Não eu. Ela ficou quieta. Continuei. Quer que a Megan se forme? Então você e o papai resolvem. Vendam alguma coisa. Cancelem as viagens. Esqueçam o jantar de aniversário. Se virem. Ela tentou falar, provavelmente ia puxar aquele papo de tempos difíceis. Mas eu cortei.
Ah, e os 3.000 que você me deve. Quero até o fim do ano. O rosto dela fechou como se eu tivesse dado um tapa. Acrescentei. Sei que você não vai ter. Mas também não vou fingir. Cada vez que você fugir disso, eu vou lembrar exatamente o quanto essa família acha que eu valho. Ela chorou. Disse que era injusto. Que eu estava punindo todo mundo por causa de uma risada. Eu respondi. Não. Tô punindo você por uma década fingindo que seus problemas eram minha responsabilidade. Ela foi embora sem dizer mais nada. Uma semana depois, Megan ligou. Não mandou mensagem. Não gravou áudio. Ela ligou mesmo. Disse que entendia. E que não esperava ajuda. Ela disse que só queria que eu soubesse que tinha conseguido um segundo emprego, dando aulas particulares para crianças depois da escola. Que estava conversando com o setor de ajuda financeira. Disse que não estava pedindo dinheiro, só uma segunda chance de ser uma irmã melhor. Eu não disse sim. Também não disse não. Só falei, vamos ver. Aí aconteceu uma coisa estranha. A vovó Joyce me chamou para ir até a casa dela. Quando cheguei, ela estava sentada na sala com um sorriso satisfeito demais. Ela me entregou uma pasta. Dentro, havia impressões, capturas de tela de mensagens antigas, recibos, e-mails. Tudo dos últimos 5 anos. Provas de todo o dinheiro que eu tinha gasto com a família, empréstimos, presentes, concertos. Um dossiê completo. Perguntei. O que é isso? Ela respondeu. Provas. Caso tentem reescrever a história. E então me contou que a vovó Susan tinha decidido cortar o cordão umbilical do próprio jeito. Estava atualizando o testamento, discretamente. Diminuindo a parte que iria para os meus pais. Aumentando a parte que iria para mim. Eu não pedi isso. Nem queria. Mas estava acontecendo. Joyce se recostou e disse. A gente tá cansada de ver você sendo usado. Se eles não quiserem mudar, nós mudamos. Não era vingança. Não era vitória. Era justiça. E estava só começando. Em meados de fevereiro, eu já tinha me acostumado com o silêncio. Nada de ligações aleatórias da minha mãe pedindo ajuda para só uma coisinha. Nada de mensagens do meu pai fingindo se importar, quando na verdade só queria mais um favor. Nada de emergências falsas. Nada de culpa. Foi o começo de ano mais tranquilo da minha vida. Megan não mandava mensagem desde aquele último áudio. Vi ela 2 vezes, por acaso. A primeira foi atrás do balcão, usando a camiseta preta da loja e organizando moletons que ninguém nunca compra. Ela não me viu. Ou talvez tenha visto, e só não quis lidar com isso. Na segunda vez, vi de longe, do outro lado do estacionamento de uma escola de reforço. Ela carregava um pote plástico com o que parecia ser material de arte. Parecia exausta. Mas não exausta de dar pena, exausta de verdade, como se a vida finalmente tivesse alcançado ela. Ela estava trabalhando. Estava lidando com aquilo. Essa parte, pelo menos, eu respeitei. Aí, uma noite, por volta das 9, recebi uma mensagem do meu pai. Você realmente não precisa da gente, precisa? Sem pontuação. Sem contexto. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns bons minutos. Não respondi. Porque não era uma pergunta. Era ele finalmente entendendo que eu tinha superado a versão deles de família. Que o controle que eles exerciam já não funcionava mais. Que eu tinha saído do sistema que eles criaram. Aquele onde eu bancava o caos e eles chamavam isso de amor. Enquanto isso, as coisas continuavam mudando, nos bastidores. A vovó Susan me ligou para confirmar meu endereço. Disse que estava finalizando uns papéis. Eu entendi o que ela queria dizer. Ela estava mesmo levando a sério o que tinha dito da última vez. Não insisti. Só deixei acontecer. A vovó Joyce também tinha esfriado com a minha mãe. Parece que confrontou ela sobre toda a história instável que estava contando sobre o Kevin. Disse que, se ela não parasse, ia começar a corrigir a narrativa em todas as reuniões de família dali em diante.
Eu quase queria ter estado lá para ver. Alguns dias depois, outra ligação da Joyce. Disse que a vovó Susan estava organizando um jantar. Só para a família próxima. Você devia vir. Já passou da hora. Perguntei. Ela vai estar lá? Joyce não hesitou. Vai. Olha, eu quase disse não. Tudo em mim queria queimar aquela última ponte e deixar eles sentados nas cinzas. Mas o jeito como ela falou me fez perceber que aquilo não era sobre paz. Era sobre poder. Sobre mostrar que eu não precisava mais gritar para ser ouvida. Então eu fui. A casa da vovó Susan estava exatamente igual. A mesma guirlanda de 5 natais atrás. As mesmas velas perfumadas. Minha mãe abriu a porta. Não disse oi de imediato. Só me olhou como se não soubesse como aquilo ia se desenrolar. Depois se afastou para me deixar entrar. Meu pai já estava sentado à mesa, fingindo que nada tinha acontecido. Megan também estava lá. Cabelo preso, olhos grudados no copo d'água. Nenhuma delas deu o primeiro passo. O jantar foi constrangedor. Joyce tentou aliviar a tensão com conversa fiada sobre o bebê de um primo distante. Ninguém se importava. Todo mundo estava esperando. Então, a vovó Susan, lá da cabeceira da mesa, se virou para Megan e perguntou: Como vai o trabalho? Megan olhou para cima e respondeu: Cansativo, depois mais calmo. Mas estou conseguindo. Estou pagando aos poucos. Ela só me olhou uma vez. Sem pedir nada. Só reconhecendo. Alguns minutos depois, minha mãe se intrometeu. Disse que eles tinham pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Que talvez tivessem rido porque não sabiam como lidar com aquilo com o jeito como foram confrontados. Usou palavras como refletir, valorizar e seguir em frente. Mas não pediu desculpas. Meu pai completou. Sabemos que temos uma dívida com você. Estamos resolvendo. Ele não falou diretamente dos $3.000, mas nós dois sabíamos do que ele estava falando. Eu não disse nada. Porque, honestamente, não tinha mais nada a dizer.